Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa discussão. Eu tenho uma grande expectativa que o debate de hoje possa despertar curiosidades. Eu vim trazer algum tema que, de certa forma, muito nos faz refletir, nos tensiona na prática. Eu vou tentar seguir um caminho menos teórico. Essa vai ser a tentativa. Espero contar com vocês para as perguntas no final do encontro. E dizer que eu estou muito contente de estar aqui pelo convite também do Telesaúde, que é o nosso parceiro no estado de fazer esses encontros virtuais, esse dispositivo que é potente. Então vamos aproveitar ao máximo. Com certeza a ideia é levar mais perguntas do que resposta. Embora talvez a gente, quando vai escutar uma web, a gente quer encontrar algumas respostas. Algumas talvez eu vou dar algumas pistas, outras nem tanto. Eu acho que é esse o processo mesmo. Especialmente por estar dando luz a um tema que ainda há muito a ser construído, né? De certa forma a gente vai tangenciar alguns tipos e características da população que são em muitos aspectos excluídos e que ainda precisam de espaço para serem ouvidos e também serem intencionados à dimensão do direito. Bom, como a Bruna disse, a conversa hoje então é PNH, Política Nacional de Humanização e Populações Vulneráveis. Essa discussão das populações vulneráveis é uma discussão que a PNH vem tentando construir, mas não é ela a primeira a fazer isso. A gente tem outras políticas que também fazem essas relações. E como a gente está falando aqui para trabalhadores da atenção básica, a gente entende que alguns temas podem chegar até vocês a partir de vieses e concepções que não são necessariamente vieses homogêneos. Então a gente vai falar de populações vulneráveis que podem ter concepções e alinhamentos distintos. Isso não é um problema, a gente não encara como um problema, né? A gente entende que a gente pode fazer esse diálogo sim, e que, sensibilizando, chegando a algum tema até vocês que possa despertar interesse, fica mais fácil de vocês também construírem uma outra concepção do tipo de cuidado, do tipo de singularidade que essas pessoas passam ou estão enfrentando. Bom, vamos adiante. Perfeito. Alguns desses sentidos, então, sobre a vulnerabilidade. Eu vou fazer uma síntese muito breve, né? Ela é uma discussão que começa no século XX, pelo menos o termo, algumas palavras, e ela passa de uma função adjetivante para uma função desse substantivo. Ou seja, a gente vai ter uma ideia de que o plano que era, num primeiro momento, descritivo, ele passa por um plano de uma condição permanente, né? E isso, de certa forma, também vai repercutir nas políticas de saúde, ou nas políticas públicas em geral. Se num primeiro momento, então, nessa concepção adjetivante, esse recurso classificatório, que tem essa ideia provisória e parte de um fato, né? Num segundo momento, essa ideia que se transforma em substantivo, ela passa de uma provisoriedade para uma condição universal e permanente. E aí então a gente começa a pensar de outra forma a política pública. O que é a vulnerabilidade? Embora possa assustar alguns trabalhadores no primeiro momento, olha, o cara trouxe a origem latina da palavra, não se assustem, era só para despertar a curiosidade de onde vem essa palavra, que eu também não conhecia, né? Eu fui atrás e descobri que ela se refere a ferida, ou ferir, e a sustentabilidade de ser ferido. O termo vulnerabilidade, ele está designado a grupos ou indivíduos fragilizados. Bom, jurídica ou politicamente, né? E aí, quem é que é esse participante desse grupo fragilizado ou indivíduo fragilizado? Alguns deles, né? Eu usei como referência o Ricardo Ayres, mas como eu disse antes, tem outros teóricos que vão falar a partir de outros lugares. Esses grupos e pessoas desprovidas ou institucionalizadas são crianças ou idosos asilados,
pessoas com doenças mentais, pessoas privadas da liberdade no sistema prisional, e mais tarde então grupos étnicos, etnias minoritárias e grupos socialmente desfavorecidos. Mas aí cabe uma pergunta, né? Que é natural que ela ocorra. Essa pergunta é: somos todos vulneráveis? Quem é vulnerável? Quem não é? Eu vou tentar responder um pouco isso. Mas em síntese, então, o que a gente pode reiterar é que falamos a partir da vulnerabilidade de uma condição humana universal, que diz numa finitude, numa fragilidade da vida, e de características particulares, né, que sublinha a necessidade da proteção dos vulneráveis. Alguns autores vão falar não de vulnerabilidade, mas sim de vulneração, que é um estado de vulneração. Bom, e a pergunta é: quem é, né? Quem é ou pode ser vulnerável? Em síntese, a grosso modo, todo sujeito pode ser um sujeito vulnerável. Então, mulher, criança, adolescente, homem, idoso, podem sim estar numa condição de vulneração. Mas vamos pensar um pouco. Vamos usar um exemplo como a primeira-dama norte-americana. Todo mundo sabe que ela é esposa do Obama. Imagino que todo mundo saiba. E ela é uma senhora, uma mulher negra. E que se a gente fosse juntar essas particularidades, a gente poderia dizer que ela poderia se enquadrar como uma pessoa vulnerável. No entanto, ela está protegida, vamos dizer assim, por características e acessos que não a fazem uma pessoa vulnerável. Bom, então a gente tem alguns limitadores dessas características da fragilidade dos sujeitos. Não basta ele ser mulher, negro, e dizer que necessariamente ele está num estado de vulneração, né? A gente tem alguns elementos que vão caracterizando, e a gente também pode considerar que é um estado de vulneração, que eu posso passar por ela em algum momento, né? E aí algumas políticas preferem definir algumas identidades de vulneração. E a gente pode citar algumas, né? Como a população indígena, como a população privada da liberdade, a população com deficiência, população de rua, enfim. E aí a gente pode seguir esse mesmo fluxo. Isso tem vários lados. Quando a gente começa a criar uma identidade e definindo alguns caminhos, a gente também corre alguns riscos. Eu não estou aqui para julgar isso, nem essa que é a intenção, mas entender que algumas características compõem um grupo, também elas estão atravessadas por características evidentemente, e é isso que é um ponto importante nessa conversa, socioeconômicas ou determinantes e condicionantes de saúde. O que são determinantes e condicionantes de saúde? A nossa lei, a primeira, mãe de todas, talvez, não, a mãe de todas é a Constituição, mas enfim, na saúde, que é uma famosa 80-80, ela diz então que a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais são sim determinantes e condicionantes para a saúde da população. Então, no momento que a gente começa a separar esses elementos, a gente começa a fragmentar. Então, entender que saúde ela é muito mais do que a presença ou ausência de uma doença, né? Ela tem um arcabouço de características que fazem dar condição para o sujeito ter saúde. No artigo 5º, eu trago aqui, são então objetivos do SUS a identificação e a divulgação de fatores condicionantes e determinantes de saúde. Se a gente for pensar então na saúde da família, não é por acaso que a gente trabalha com a ideia de territorialização. Por quê? Um primeiro elemento, né? A gente entender que no momento que eu identifico características da minha população, eu vou conseguir entender com quem que eu estou dialogando, com quem eu abro diálogo. Então, o território nos aponta esse contexto de determinantes e condicionantes. Se eu identifico que na determinada microárea eu tenho algum tipo de população que não tem saneamento básico, eu posso, por consequência, entender que isso vai ter algumas características e marcas naquela população. E aí a gente começa a criar uma série de indicadores para poder ir criando, de certa forma, um mapeamento e característica da população, né? E os determinantes servem para isso. E conectando com a ideia de vulnerabilidade, se esses elementos não estão postos, não têm acessos
a esses elementos, a população evidentemente vai carecer e se tornar frágil, né? Espero que até aqui tá fluindo. Espero que, se tiver dúvidas, vão anotando e vão guardando para o final. Além disso, quando eu fui fazer esse levantamento de informações, porque eu também tive que estudar para chegar até aqui, algumas coisas me chamaram a atenção. No Plano Nacional da Saúde, 2012, 2015, eu encontrei algumas coisas que me chamaram a atenção. E que eu resolvi trazer algumas e outras não, porque eu achei meio, no mínimo, questionável. Algumas que estavam lá eu trouxe e acho que vale a pena trazer para vocês, que eles também são interferências em determinantes e condicionantes de saúde e evidentemente repercutem na vulnerabilidade, que são maiores fatores de risco ambiental também determinam e condicionam a saúde das pessoas. Então, áreas de maior vulnerabilidade e risco ambiental podem, sim, ser elementos para ser avaliados, né? As próprias catástrofes também são elementos que a gente leva em consideração. As exposições a doenças infecto-contagiosas e crônicas não transmissíveis, né? E aí por fatores biológicos, psíquicos e sociais. E o pior estado nutricional, também é outro elemento que estava entre determinantes e condicionantes de saúde. Tinha alguns que eu falei que me chamou a atenção, que me despertou curiosidade, que era pessoas com edêntulos. Desculpa a ignorância, eu não sou dentista, mas acho que é edêntulos, que não têm dentes. E aí ele faz uma associação dizendo que pessoas que não têm dentes, elas acabam diminuindo a sua sociabilidade e também uma dificuldade do acesso a trabalho. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Assim, eu conheço muita gente que não tem dente nas comunidades e que conversam entre as famílias, entre os agentes comunitários, com todo mundo, e não é o dente que impede essa socialização. Tinha alguns outros, mas acho que a gente está aqui também para questionar esses pontos, né? Até porque é uma análise macro, o Plano Nacional da Saúde é uma coisa bem macro, né? Talvez não sejam características do território daqui. E por último, eu destaquei a violência, né, como um determinante também hoje para a saúde. Qual é o objetivo, então, da atenção para a população vulnerável? No primeiro momento, quando eu estava fazendo esse destaque aqui, eu coloquei qual é o objetivo da atenção diferenciada. A atenção diferenciada, para quem trabalha com a saúde indígena, é um tema mais comum, ou pelo menos mais falado, citado. Geralmente a população indígena, elas traz como uma questão esse elemento, a atenção diferenciada para essa população indígena. Embora ainda isso é uma construção a ser feita. E também quando eu comecei a trazer essa ideia, eu fiquei pensando, mas por que diferenciada, né? Será que a gente tem que falar de uma atenção diferenciada? E aí a gente se depara com algumas questões. Vamos pensar no SUS. A gente tem, obviamente, o princípio da equidade, que é o cuidado para aqueles que vivem e têm uma diferença. Então, se a gente pensar numa atenção diferenciada, a gente vai desconsiderar talvez a equidade. Ou não, enfim. Mas que me fez pensar que talvez o objetivo da atenção seja, a minha concepção, o desenvolvimento de dispositivos que incluem e integram a população vulnerável à rede de atenção à saúde. Porque um desafio, talvez um dos maiores desafios a população vulnerável, ela não fica só na saúde, ela não fica com o tema saúde, ela não só acessa a saúde, ela acessa outros pontos da rede que a gente tem. E aí me faz pensar um pouco, e aí dividir com vocês, que a saúde é uma que escuta, mas nem sempre é só ela que resolve. Eu estou certo que vocês têm essa mesma impressão, ou perto dessa impressão. A saúde escuta, assim como outros setores também escutam. Mas nem sempre esses setores resolvem sozinhos essa questão. E aí que faz eu buscar um pouco de reflexão sobre quais são esses espaços possíveis de apoio intersetorial. Então a gente parte do princípio que sozinho eu não faço nada, sozinho eu não consigo dar conta. Até porque a gente está falando aqui de grupos ou indivíduos que em geral demoraram muito tempo para ganhar visibilidade pública, ou que essas pessoas sempre existiram, sempre tiveram um lugar social. Esse lugar, talvez com menos visibilidade, com menos empatia, mas que hoje elas começam a ganhar corpo. Então a gente está falando, de certa forma, uma população que
a gente não tem muito o que fazer, ou tem dificuldade de saber o que fazer. Elas nos questionam, inclusive a nós como sujeitos, como trabalhadores, como gestores, usuários, que é ele nos põe questões que a gente não sabe ainda como solucionar, e a gente vai ter que ter um modo muito inventivo e criativo de fazer isso. Mas a gente percebeu que nesse tempo já de experimentação com essa população, um dos elementos que é fundamental é a gente buscar a nossa articulação em rede. E aí eu trago alguns exemplos, e tem outros, obviamente, mas que vale a pena a gente começar a despertar aqui. Quando a gente fala de um cuidado, ou gestão do cuidado, nesses usuários, a gente pode buscar esses parceiros. E aí eu cito alguns. E alguns municípios têm esse tipo de equipamento, de espaço, e outros não, mas que de alguma forma pode existir algum tipo de interface, que é o Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS, ou também os CRES, né, referência especializada, as delegacias de polícia, especializadas ou não, os institutos médico legal, o Ministério Público, as casas de abrigo, o centro de referência, o centro POP, o consultório na rua, que daí já é dentro da própria saúde, né? O PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atenção, Atendimento Integral à Família, e outros que existem. Todos esses espaços são tentativas, claro, cada um com a sua matriz, né, com a sua característica, mas de uma certa forma eles buscam encontrar alguma solução para alguma população que acessa eles. Bom, entendendo também que a gente está falando em população vulnerável com temas que acabam sendo transversais na concepção, que são direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, discussão do gênero, a violência, como eu citei antes, a interculturalidade. E aí comecei será que práticas integrativas também não tem a ver um pouco com o sistema transversal? Será que a ambiência também não tem a ver com isso? Talvez vocês também tenham outras reflexões que a gente também pode colocar como temas transversais. Eu acho que por isso que, de certa forma, eu ia dizer confortável, mas não é confortável. Mas é pelo menos a iniciativa de conversar a partir da humanização, porque ela se diz uma política transversal, busca a transversalidade. Então ela se permite pensar em espaços e concepções que ainda estão em construção. Do SUS que dá certo, a partir dessas experiências que a gente constrói e vivencia. Então, acho que por isso que é pensar que a gente pode, ao mesmo tempo, não ficar limitando o nosso olhar à fragilidade. Eu acho que esse é um ponto. Assim. A gente entender que aquele sujeito... Eu sei que isso pode parecer clichê, pode parecer meio incipiente, bobo talvez, mas a gente esquecer que antes daquele sujeito estar na condição que está, ele é um sujeito e que ele também é coautor da sua história, para o bem e para o mal. Isso é muito difícil, assim, pensar a concepção de saúde, porque obviamente a gente está atravessado também pelas nossas concepções familiares, éticas, morais, religiosas. Isso vem no pacote, né? A gente não está descolado disso, né? Mas entender que a gente fala de um sujeito de direitos e que a gente também tem direitos, isso talvez fique mais transparente no que tipo de cuidado que eu posso oferecer. Eu trouxe algumas questões que eu entendo como podem ser problemas para quem está na ponta. Embora eu não goste dessa palavra, mas enfim. Quem está no cotidiano do trabalho, né? Tá, mas tudo bem. Carlos, você está falando até agora com a gente uma conversa que ainda parece estar chegando perto do que a gente faz. Mas eu quero saber o que eu faço com esses caras, com essas mulheres, com as crianças, enfim, com esses homens. Como é que eu suporto ouvir um relato de uma violência, por exemplo, ou um relato mesmo de uma vida que aparentemente foi jogada fora, ou que a pessoa não conseguiu mudar, transformar aquela realidade. Como é que eu identifico essas situações de problema? Como é que eu trabalho com a minha frustração? Né? Como é que eu estabeleço protocolos? Esses protocolos eu ia fazer entre aspas e acabei não colocando. Eu fiquei imaginando que essas possam ser questões que você se questiona quando o tema vulnerabilidade. E aí, entre outras mais, assim. Acho que a primeira é o que eu faço e como eu faço, né? E essa vai ser sempre a pergunta, né? Eu acho que primeiro, porque ela também continua sendo uma pergunta não só para a questão dos indivíduos e grupos fragilizados ou vulneráveis, ou que estão em vulneração.
é uma pergunta que a gente se faz enquanto sujeitos, né? Todo dia. Aquele cara que entra no consultório, aquele cara que eu vou fazer uma VD na casa dele, embora eu possa ter, como um agente comunitário, tem uma facilidade, ele tem uma aproximação, embora isso abra diversas portas pela questão do vínculo, da confiança, ainda assim, naquele dia, naquela oportunidade, eu não sei o que interferiu na vida daquele sujeito. Então, vai ser uma eterna pergunta, o que eu faço com aquele sujeito. E embora a gente, claro, tenha formas de intervir, e a gente tem um saber técnico para tentar intervir. A gente não faz uma pergunta, não faz uma intervenção aleatória, sem que tenha por trás dela uma ideia, uma concepção, pelo menos pré-definida, e que possa dar um indício, um caminho, né? Mas essas são algumas perguntas que a gente vai ter que construir. E eu vou dar algumas pistas para a gente tentar construir essas respostas aqui. E aí, natural, quando eu estava construindo a proposta, eu fiquei, puxa, eu comecei a construir respostas que eram para a gestão, digamos assim. Não só a gestão a coordenação da unidade, mas uma gestão distrital, ou a gestão do próprio município. E eu trouxe outro slide que eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Mas eu falei, não, eu vou tentar fazer um esforço de quem está lá, de quem está na unidade. Como é que ele pode operacionalizar algumas coisas. E aí eu pensei algumas ideias, que vocês podem questionar ou não, e aproveitar e ver se faz sentido. Eu vou ler com vocês, porque eu acho que pode ser algo, despertar algumas curiosidades a partir de como se operacionaliza isso. Para atenção que eu chamei. Então, identificar os serviços e equipamentos de rede de serviços intersetorial, polícia, justiça, assistência social, etc. Acho que é um primeiro passo. Eu sei que pode ser muito elementar, mas algumas unidades podem não ter isso, identificar esses serviços. Então, ter isso de fácil acesso, uma carteira de serviços, não só da saúde, né? Estou falando de uma carteira de serviços intersetorial, até mesmo, eu sei que não é uma responsabilidade, um dever da unidade fazer isso, até porque não tem corpo. Isso também dá para casar com alguma iniciativa da gestão. Mas se ela conseguir entender que no território dela quais são os equipamentos que ela tem à disposição, às vezes que seja um AA, né? Que seja um grupo, enfim, é um outro diálogo que não só na saúde ajuda a encontrar parceiros nesse processo. Então, nessa mesma ideia de identificar, mapear o conhecimento existente na própria equipe, que possam servir de referência para a construção da clínica ampliada e referenciais internos para o serviço. Ou seja, todo mundo tem um saber, com diferentes graus. Eu acho que a gente tem um elemento que a gente deve valorizar muito, que é os saberes dos agentes comunitários de saúde. Não é à toa que essa concepção está posta. Eles são pessoas que, por viverem num contexto, por se aproximarem de outra forma, que não é necessariamente pelo um lugar do profissional de saúde com nível superior, que já tem algumas pré-concepções e que pode talvez se proteger ou criar uma proteção, criar uma barreira. E isso eu não estou colocando como certo ou errado, dizendo que isso pode acontecer. Às vezes uma mesa separa as pessoas e ela é um objeto, né? Então isso é muito fácil, um jaleco, uma palavra pode afastar as pessoas, um jeito, um gesto, enfim. Acho que só para dizer que a valorização de pessoas da própria equipe que tenham, e é evidentemente que o médico, o agente comunitário, o dentista também tem esses saberes, de tentar valorizar que a equipe tenha discussões e de situações que ela conseguiu solucionar. Isso vai dando um certo grau de confiança também no trabalho, entendendo que é possível, porque esse também é um desafio, né? Entender que eu posso apostar no outro e ele se tornar realidade, ou também de apostar N vezes e no final acabar numa frustração e aquele caso servir de exemplo negativo para não investir em outros casos. Isso também é uma situação que pode acontecer. Então, se a gente conseguir fazer de alguma forma uma roda, uma conversa ou conversa sobre isso, tanto a equipe, ela pode dar uma ideia de uma construção que eu chamei de uma clínica ampliada. Na PNH a gente trabalha com esse dispositivo, que é uma concepção de clínica que transpõe uma clínica do biológico, né? Ela abarca concepções do contexto da vida dos sujeitos e que pensa esse sujeito também como corresponsável do seu cuidado, como coprodutor do seu cuidado.
É, a gente esquece dessa dimensão, ela por conta de uma série de fatores, desde a demanda, desde da, do tipo de resposta que eu tenho que dar, a velocidade de resposta que eu tenho que dar. Às vezes o nosso movimento ele é prescritivo e pouco dialogado. Eu sei, vocês podem estar pensando, tá, mas vem cá, se não trabalha na unidade, se não está lá das 8 até as 5, ou das 7 às 6, enfim, os horários que forem, e aquele mundo de gente para atender, desde uma desidratação, uma diarreia, a gestante, um caso de saúde mental, enfim, e eu tenho que dar conta de tudo. Eu entendo que isso é presente e eu não estou, como é que eu vou dizer assim, julgando isso. Eu só estou dizendo que, na medida que a gente possa confiar nos nossos colegas e pensar numa clínica que também contextualiza aquele sujeito como presente na sua relação, porque é difícil a gente entender, por exemplo, que um usuário de drogas, eu vou falar nem drogas ilícitas, drogas lícitas, alguém que bebe álcool, faz ingestão de álcool e que ele não quer parar de usar o álcool. E isso interfere na vida familiar, interfere na vida profissional dele, e que a nossa intervenção é sempre tentar de alguma forma transformar isso, para que ele se dê conta, para que ele possa transformar esse comportamento, essa relação com o uso do álcool, e que às vezes ele está convicto que aquilo não vai ser mudado, ou que ele não tem desejo de mudar. Então a gente começa a barrar na vida do outro, no espaço do outro, que é a autonomia que ele tem de resolver sobre a vida, inclusive a vida que ele quer conduzir, que talvez não seja de acordo com aquilo que a gente idealiza. E aí esses sujeitos nos põem em questão, né? Quando ele nos tira, nos desloca de um lugar e de uma posição que de certa forma a gente ocupa com mais facilidade. Então ele faz a pergunta indireta ou diretamente que geralmente os outros usuários, outro entre aspas também, não me leve a mal, que eu digo hipertenso, diabético, esses que estão como indicadores da atenção primária em saúde, eles nos colocam outras questões que a gente não tem lugar para fazer, para dar um encaminhamento, a gente não tem algum tipo de resposta pré-definida, a gente vai ter que construir isso, entre outras coisas mais. Então, ele necessariamente ele é um sujeito que pode nos causar um mal-estar, não só como trabalhador, mas enquanto equipe. Ele pode apontar as nossas fragilidades, os nossos buracos, as nossas lacunas. Então, conviver com essas lacunas, conviver com nossas fragilidades também pode se tornar um ponto positivo para a nossa concepção de cuidado, né? E está tudo bem. A gente tem que entender que também temos limites. E acho que essa é um pouco da resposta da questão da frustração. Outra ideia de como fazer isso é também mapear os espaços de convivência dos sujeitos identificados. Claro que no caso da saúde, por exemplo, população indígena, população privada da liberdade, ela tem uns limitadores, né? Obviamente estou falando, porque elas têm algumas concepções diferentes. Mas se eu tenho uma população de rua, geralmente eles ficam em espaços públicos, as pessoas ficam, né? A cidade meio que se configura de um certo jeito de até criar mecanismo para isso, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar e que me faz pensar, talvez ajude a pensar também. A gente define um pouco da estrutura da cidade por políticas de saúde, políticas diversas, né? E que vão dizendo onde as pessoas podem ficar ou não, indiretamente. E eu acho que um exemplo disso é as praças com os seus bancos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não sei se vocês já pararam para pensar. Quando a gente coloca uma barra de ferro num banco, uma praça, a gente não está só criando um encosto para o nosso cotovelo. A gente não está só escorando nossos braços. A gente também está criando a impossibilidade de alguém deitar no banco. E, consequentemente, se não deitar ali, ele não pode dormir ali. Então aquele espaço, de certa forma, está dizendo que ele não é bem-vindo para moradores de rua, por exemplo. E aí reparem que a gente tem diversos dispositivos que nem esse, simples, mas que vão indicando onde as pessoas podem passar ou não. As calçadas são outro exemplo.
calçadas com desníveis ou a ausência de calçada. Como é que essas pessoas se transportam, se deslocam? Como é que se pensa isso numa estrutura de construção da cidade? Eu claro que isso eu não vou entrar mais porque não cabe, mas é só para aguçar a reflexão de quanto que a gente cria mecanismos de contenção ou não dessa população. Outra ideia também é elaborar metodologias de ações junto com a população mesmo. Criar roda de conversa. Terapia comunitária também é uma ferramenta interessante. Na própria sala de espera, também fazer algum. Que talvez não só no acolhimento, mas em algum momento que diminui o fluxo e que são as ações programáticas. Também encontrar estratégias para as pessoas estarem ali e conversarem, por que não? Grupos terapêuticos, grupos de educação. Isso são alternativas também para elaborar. São metodologias de ação, algumas com maior grau, menor grau de implicação, intervenção na população. Levantar as necessidades de instrumentos de comunicação e assim, difusão, registros e relatórios de acompanhamento são também formas de estar perto disso. As notificações. Agora, a violência, a partir da, por exemplo, a lei da Maria da Penha também, ela despertou e disparou uma série de coisas, né, relacionadas à violência com a mulher. Mas não só com a mulher, também a gente pode pensar com o homem. E a gente vai criando alguns instrumentos para notificar. Ao mesmo tempo, a gente não precisa só notificar. A gente pode pegar esses dados e fazer algum tipo de discussão. Uma discussão com a equipe, fazer uma análise mais aprofundada. Ele vai nos revelando um pouco dessa característica da população. É muito difícil que uma comunidade não tenha situação de violência. É difícil não ter um relato desse tipo vivenciado ou falado, às vezes de forma velada ou às vezes de forma explícita. Às vezes até porque não dá. Às vezes é o vizinho que comenta que o outro vizinho está passando por uma situação e vem contar para a unidade, vem contar para o trabalhador. E aí, que tipo de intervenção fazer? Ou qual o limite da minha intervenção? E aí, às vezes tem situações com crianças, a gente precisa de outros apoios. O que eu silencio, da minha ética, qual é o limite da minha intervenção, onde não vou. Eu acho que isso também são alguns elementos para botar aí na roda. Como a apresentação vai ficar disponível para todos, eu acho que como a maior parte das pessoas que estão aqui conosco hoje são trabalhadores, eu vou pular a parte da gestão como sugestão, mas fica como até uma busca posterior sobre esses elementos. Talvez o Tele depois na edição possa botar um pouco o slide para todo mundo ver, mas depois são alguns elementos para se pensar também. Bom, aí eu fiz uma provocação. Quando a gente pensa, por exemplo, em acolhimento com critério de avaliação clínica de risco de vulnerabilidade, que é um termo que é comum ver essa ideia a palavra vulnerabilidade, a gente começa a descrever alguns eventos em situações agudas, né? Eu elenquei alguns, vocês podem acompanhar comigo aqui no slide, mas para quem não está vendo agora, eu vou só citar rapidamente. A gente observa e faz análise da situação clínica do paciente, a queixa que é manifesta, a história do paciente, o uso da medicação, outras substâncias, sinais vitais, exame físico, glicemia, eletrocardiograma, isso se houver necessidade. Mas aí, isso é para uma situação aguda. Quando a gente pensa numa situação que não aguda, assim, como uma pessoa em situação de violência, a gente abre uma pergunta que é: o que fazer? Já que não é uma coisa imediata. E aí eu peguei algumas pistas de que como a gente pode pensar nesse acolhimento tentando fazer uma escuta, alguns vão chamar de escuta qualificada, mas que eu diria que é só uma escuta. E aí estão algumas coisas que eu elenquei. Entre elas, então, disponibilizar tempo para conversa tranquila. Isso é importante. Nesse ritmo que é a unidade, no ritmo que é a demanda externa e as demandas administrativas, enfim, isso nos impõe uma velocidade no atendimento. Às vezes é difícil poder parar. Necessariamente, a gente tem uma lógica, uma matemática inversa, né? Como fazer com que essas pessoas eu possa cuidá-las com maior tempo? E aí são equações que a gente tem que fazer, infelizmente. Então eu vou ter que criar algum mecanismo de gestão do meu tempo, que é para aqueles pacientes que eu tenho maior vínculo, que eu vejo mais sistematicamente, atender com um tempo menor, ou aqueles que são crônicos, que eu sei que vai voltar, que eu consigo manejar isso. E essas situações eu vou ter que dar um pouco mais de espaço para elas.
Uma outra coisa que ajuda também nessa na questão da confiança, no cuidado, é o sigilo das informações. Ou então perguntar para a pessoa se ela permite que algumas informações possam ser compartilhadas e qual o intuito desse compartilhamento. Propor a privacidade também, se isso tiver condição para a área. Notificar o caso atendido também. Isso é importante porque a gente gera dados sobre isso. Evitar uma revitimização, ou seja, colocar de novo aquela pessoa naquele lugar de vítima. Não tentar colocar juízo de valor nas nossas considerações, embora seja um grande desafio. Afastar culpa também. Ter uma conduta profissional frente à violência. Assim, buscar uma conduta que reconheça e não menospreze o sofrimento. E isso também é algo muito subjetivo, mas que atravessa o nosso cuidado. E por mais que a gente faça graduações, especializações, a gente vai estar sempre ainda em busca dessa construção de uma conduta que olhe para o outro e que coloque na condição do sujeito da própria vida, sem menosprezar o que ele é. Bom, nessa linha de pistas, eu acho que o projeto terapêutico singular, o projeto individual e coletivo são estratégias também para ser construídas. É muito comum na estratégia da saúde da família, na hora do registro, as pessoas, principalmente os técnicos, os enfermeiros e os médicos usarem o SOAP, né, que é um instrumento de registro do subjetivo, objetivo, análise e o projeto. Isso é meio habitual em alguns espaços. E ele também ajuda a dar um indicativo de como construir um projeto. Né? Ele vai fazendo um pouco essa pista. Só que o projeto com uma ideia de compartilhamento, tá? Com o usuário envolvido nesse projeto. Né? E que envolva inclusive as limitações dele mesmo. De ele reconhecer aonde que ele pode ir, o que ele está disponível a fazer. Porque a construção de projetos inalcançáveis, ideais, também não tem muito sentido. Até porque vai gerar uma dupla frustração, tanto no usuário quanto no próprio trabalhador, os trabalhadores envolvidos. Né? Então, buscar atendimentos compartilhados, atendimentos domiciliares compartilhados, isso também são formas de a gente buscar algumas estratégias de cuidar. A redução de danos, eu acho que ela também é uma estratégia bacana, porque ela coloca o ponto que é o protagonismo do sujeito naquela história dele, mesmo atravessada pelas nossas questões, que é o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você deseja fazer. É diferente do que eu imagino, tenho expectativa que você faça. E roda de discussão também com atores não clínicos, porque eu digo não clínicos entre aspas, né? Que são os nossos olheiros, nossos olhos e às vezes até ouvidos e vozes das unidades, que são os porteiros, os seguranças, o administrativo que fica na secretaria, que às vezes ele não tem espaço para ser ouvido, mas que ele saca muito dos movimentos da comunidade, sabe quem é que vem, quem não vem, a população que acessa, a população que não acessa e está silenciosa no espaço. Então eles também são muito importantes, né, e atores nessa história. Eu penso que para construir um plano de segurança, eu chamei assim, o primeiro passo é o empoderamento do sujeito, né, vulnerável. É uma condição primordial. Assim. A outra é estar acessível. E aí, daí tem a ideia também de longitudinalidade, estabilidade e a rede disponível para esses sujeitos. Tem uma frase do McQueen que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco essa concepção do cuidado para a população vulnerável, que é o profissional como alguém estável em uma vida de instabilidades. Eu acho que ela é bacana, ela contempla assim, uma ideia de que, bom, talvez eu não tenha resposta para tudo. Assim como talvez no nosso dia a dia a gente passe por diversas situações que a gente não tenha resposta. Estar ali, permanecer ali. E aí, por isso, a lógica da atenção primária é fundamental, porque de ter o médico da família e comunidade, o enfermeiro de família e comunidade, isso permite, bom, eu posso buscar acessar isso. E na medida que a gente vai sofisticando o nosso serviço, a gente consegue dar conta do que é básico e partir para outros elementos que não são tão básicos, a gente consegue também dizer que está disponível. Dá uma ideia de provisoriedade necessária para o trabalho. E que a gente também nos permite abrir uma concepção
de que o projeto, que o trabalho é inacabado, né? E isso acho que é um ponto fundamental para a gente guardar, para a gente não cair no lugar de que eu sou impotente, incapaz, e aí então o reforço é para outra via. Eu não consigo fazer isso, então é melhor não me aproximar disso. É se contagiar com a possibilidade de descobrir novos caminhos daquilo que aparentemente não era um caminho possível ou nem era caminho, né? É descobrir ou redescobrir. E acho que essa é a beleza da história, assim, poder acompanhar essa população e saber que tipo de movimento que ela faz, né? Bom, estou encerrando. Eu gosto de trazer sempre filmes que possam despertar interesse, curiosidade para quem está vendo e ouvindo. É, Às vezes ele ilustra algumas coisas. Eu trouxe alguns, vocês podem acompanhar comigo aqui. Talvez vocês já viram algum desses. Quem não viu, eu sugiro que possa ver. Tem muitos deles que estão na internet, no YouTube, disponíveis. Nascidos em Bordéis. Bom, todos são maravilhosos. Eu só vou ler os nomes dos filmes que talvez você se identifique. Nascidos em Bordéis, Meninas, Tatuagem, Xingu, Pode Me Chamar de Nadir. Esse é um documentário, é um curta bem pequenininho que eu descobri há pouco tempo, muito bacana. 12 anos de escravidão, Azul a Cor Mais Quente, e teria outros tantos. Lixo Extraordinário, que é um documentário bárbaro também, de situação que as pessoas estavam vivendo no lixo. Né? Enfim, eu vim mais com o intuito de... Essas aqui são as referências que eu utilizei. Tem aqui um, um site que é bacana de consultar. Eu também não conhecia, foi nessa vasculhando algumas informações que eu descobri. Os relatórios de informações sociais. Sim. Aqui, ó. Pra quem está acompanhando comigo na tela pode ver. Ele é muito bacana, ele tem uma série de dados dos municípios, ele dá uma concepção bem ampla assim, de informações de vulnerabilidade e socioeconômicas mesmo em geral. Vale a pena consultar, é do Ministério do Desenvolvimento Social, né? São informações que a gente se aproxima. Eu teria muitas coisas para falar e para continuar falando, acho que é um tema que desperta muita curiosidade, mas eu vim mesmo com o intuito de fazer uma aproximação num tema que eu acho que ainda merece espaço. É claro que, como eu disse, não tem resposta para tudo. Eu fiz mais uma provocação. Eu queria convidar vocês para esse diálogo agora e que a gente possa fazer essa conversa. Eu agradeço, foi um prazer. O meu contato está à disposição de vocês. Vocês sabem que podem contar comigo, pelo menos virtualmente. Aqueles que me conhecem podem também consultar por telefone ou presencialmente. Espero contar com vocês no diálogo. O pessoal de Penha, enquanto tu falavas, Carlos, eles compartilharam uma experiência deles, então. Elas falaram que já tiveram um caso de alcoolismo na área que conseguiram reverter com o acompanhamento da família e da equipe de saúde. Mas o vínculo, né, essa identificação de serviços foi primordial e a abordagem também foi muito importante. Então eles falando aqui, enquanto tu falavas, então às vezes a mensagem era relativa ao que tu estavas falando, né? Mas no geral elas falando que às vezes pensa que precisa ser algo muito estruturado, mas que ações pontuais às vezes têm até mais resultados. Então, comentário do pessoal de Penha. Bacana. Excelente dividir isso conosco. Talvez outras equipes também tenham essas vivências exitosas, assim, de investimento, né? Quando a gente está falando um pouco dessa população, você trouxe o exemplo do uso de álcool, do caso do alcoolismo. Teria outros, assim, pessoas que usam drogas, eu falei das lícitas, mas tem as ilícitas. Tem a população de rua, que às vezes não é só questão de droga, mas é a população de rua que está vulnerável por isso. Tem os movimentos de rua. Então a gente tem questões de violência na comunidade, questões de maus tratos com criança. Enfim, acho que sobra exemplos assim sobre situações que a gente consegue identificar como problemas assim, e que é bacana poder compartilhar algo que deu certo e que vocês estão falando aqui de uma coisa que alguns vão chamar de tecnologia leve, assim. Vocês não estão falando de algo que atravessa um maquinário, um processo de trabalho duro. Pelo contrário, a gente está falando de relações, né? De vínculo, de poder construir algo, uma abordagem que seja para aquele sujeito, né?
e que requer investimento, de tempo pelo menos. Certo. Então o pessoal aqui está digitando, ver o que eles vão comentar. Estão falando que na questão de drogas é um outro ritmo de abordagem. É a relação quando eles vêm e não quando nós os procuramos. Pois é, aí que tá. Aí a gente pode abrir uma questão, que é: quem procura quem? Se eu sou uma pessoa que não tem uma confiança no serviço, ou que eu nem sei que existe esse serviço, vamos partir daí, como eu vou procurar? Como eu vou acessar? Ou então, se eu conheço e acesso, será que eu não vou entrar lá e eu vou ser julgado pelo que eu sou? De repente eu tô sujo, eu tô urinado, eu tô descabelado, enfim. E aí eu prefiro não me aproximar disso, andar com meus pares, andar com outras pessoas que também estão na mesma condição e me blindar desse tipo de serviço. Então, quem busca quem, como acesso a quem. A gente tem uma característica que é: quanto mais eu sei, mais eu me empodero sobre o que eu sei, né? Então, quanto mais eu tenho acesso, mais também eu busco acesso. É natural isso, assim. Acho que as redes, elas nos oferecem um pouco essa noção, assim. Eu me empodero na medida que eu vou acessando outras informações. Se eu estou um pouco, digamos assim, marginal nesse processo, marginal no sentido no sentido pejorativo da palavra, marginal que vive às margens, né, nas periferias, eu vou naturalmente acabar sendo um excluído social, ou estar na condição de excluído. E aí, de quem é essa responsabilidade? Ou o que a gente pode fazer para construir uma responsabilidade diferente? Essa é uma pergunta que também não tem resposta. Vamos ver se o pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário. A gente lembra também que essas questões que vocês tiverem, pode ser, né, depois, vocês podem também sempre solicitar a teleconsultoria por telesaúde, é bem fácil, vocês podem fazer isso pelo portal, do mesmo jeito que vocês entraram aqui na web, lá vocês também podem solicitar a teleconsultoria. Às vezes, se a gente também não tiver, as nossas teleconsultoras não tiverem a resposta, elas podem inclusive, né, entrar em contato com o Carlos e ele pode ajudar a solucionar então a dúvida de vocês. Então o pessoal de Jaguaruna está digitando. Vamos ver. Enquanto isso eu vou comentando mais algumas coisas, assim. Eu tive uma experiência no Rio, na Rocinha, e enfim, tinham temas que me despertavam geralmente um mal-estar, porque eu me sentia muito impotente diante das situações. E tinha uma coisa que me chamava a atenção, que é o senso de comunidade das pessoas. Que mesmo aqueles que eram estigmatizados na comunidade, que por si tinha suas dificuldades, vamos pensar que é uma comunidade bastante grande, ela despertava uma coisa de cuidado, e que às vezes, de cuidado coletivo, comunitário, que às vezes isso acontece por si só, não é uma interferência da própria equipe ou de um serviço, e ela acontece e aí a gente não identifica isso, que é um parceiro da comunidade que presta um cuidado diferenciado, que cuida de algo que às vezes ninguém quer cuidar. Então, voltando àquela ideia de um mapeamento, né, de reconhecer esses atores na comunidade, pessoas que fazem isso, que, às vezes tem as igrejas fazem muito isso nas comunidades, né, desse cuidado, mas assim, às vezes tem próprios usuários, cidadãos que fazem isso. Né? E eles são parceiros potenciais para estar conosco em alguns momentos nas discussões em equipe. Né? Vamos ver aqui. Então o pessoal de Jaguaruna, né, dando os parabéns pela web, dizendo que foi um tema de grande importância para os profissionais, que eles precisam trabalhar em rede com outros órgãos, como o Carlos citou, o CRAS, enfim. Então, agradecendo aí pela web. Legal. Outras pessoas comentaram antes também, agradecendo pelo tema. Eu vou dar um exemplo também, já que vocês vão fazendo perguntas. Eu gostaria muito de ter perguntas. A gente tem eu faço parte de um grupo que é um comitê de controle social para tuberculose no estado de Santa Catarina. E é interessante que ele tem uma composição bastante híbrida. Ele não é só o estado com seus serviços e representantes, não só o Ministério da Saúde com seus trabalhadores, mas também sociedade civil, Ministério Público.
Essa composição desse grupo é interessante porque ela põe, no caso, o tema é tuberculose, mas ela ajuda a ampliar o que tipo de intervenção se pode fazer com essa população que, vamos pensar que TB ela transcende os espaços, né? Ela está no sistema prisional, ela está nos hospitais, ela está nas comunidades. Que estratégias podem ser melhor construídas para a gente chegar até elas? Claro que isso tem uma característica de controle social, né? A equipe não necessariamente está nesse escopo. Mas é interessante ver o quanto que a gente começa a conversar com os outros, a gente cria distanciamentos sem querer. Seja por siglas, seja por especificidades técnicas. E o desafio sempre é encontrar uma linguagem comum, né? Uma comunicação, que é ação comum, né? Comum e ação é ação comum entre pessoas para encontrar formas de dialogar. E isso sempre é um desafio muito grande, assim. E acho que a gente tem algo para aprender com algumas pessoas que estão na situação de fragilidade, que é que tipo de linguagem que ela utiliza, que tipo de linguagem que eu posso acessar ela para que eu, de alguma forma, me conecte. Esse é um lance interessante, assim, no diálogo, né, se construir. Então, essa experiência é bacana porque ela, para mim, né, revela o quanto que eu entro numa roda e o quanto que eu sou distante dela. Mesmo falando português, mesmo estando num estado que eu conheço bastante coisa, que aqui, características culturais, e mesmo assim tem essas discrepâncias. Imagine para quem é estrangeiro, para quem às vezes não teve um acesso à educação. Então, às vezes, o modo de se defender, a forma que a gente constrói, somos sujeitos que nos defendemos por natureza, ela é uma tentativa às vezes de nos afastar do perigo, né? E criar uma proteção. E a linguagem ela tem um pouco esse código, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, no sistema prisional, população privada da liberdade, eles criam não só código, mas linguagens e marcas deles, que é para criar esse diferencial, e nem sempre é simples de acessar isso. Então, isso tem algum sentido social e interacional, que na medida que a gente se aproxima, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de abertura, a gente consegue de alguma forma nos contagiar com outras ideias e outras concepções de vida, inclusive. Porque a gente, assim, costumo falar, mas a gente tem um trabalho que é muito difícil na saúde, que é trabalhar com o inevitável, que é a morte, né? Quando ela nos aponta isso, a gente tem um grande medo de não dar conta e isso nos voltar como algo que a gente não deveria que acontecesse. E em geral a gente tem claro, não é todo, né? Falando em geral, a gente tem uma dificuldade de lidar com a finitude do ser humano. E isso é o substantivo, aquele que eu falei, na dimensão substantiva, né? Não é mais só no adjetivo. E lidar com isso é nos lidar com o nosso próprio limite e finitude. O pessoal de Penha compartilhou mais algumas informações, né, falando ali na questão de saúde que envolve a parte sexual, de orientações também cria uma certa dificuldade por conta de tabus e que quebrar essa barreira ainda é bem complicada. E também fala da frustração, que é uma coisa que permeia bastante os agentes comunitários pela demora dos recursos. Essa questão dos tabus e da própria forma, a orientação sexual é um clássico agora. A gente está falando do nome social, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa discussão. Alguns lugares até já estão adotando instituições não só na saúde, né? Do ensino, assistência social, que primeiro trata-se de um direito, mas também de um respeito, né? Como é que eu considero o outro, né? Como é que eu nomeio? E aí, às vezes a gente cumpre um protocolo, né? O fulano que era ciclano, agora chama assim. Mas no canto eu faço uma piada, cutuco o meu colega, eu ridicularizo, eu não aceito que o outro é diferente de mim, a orientação sexual dele, ou que ele tem uma cultura religiosa diferente, e aí eu fico fazendo sátira disso, ou que ele tem uma matriz diferente, matriz meio exagerada, mas que ele tem uma etnia diferente da minha. Tudo isso, elas aparecem às vezes em espaços ou dos não instituídos, digamos assim, e a gente se revela nesses pequenos detalhes, assim. Então é legal também identificar aquelas pessoas nas equipes que são que
costumam ocupar esses espaços socialmente moralistas ou que criam tabus, porque elas também têm uma potencialidade. Eles também podem se tornar parceiro, mas a gente tem alguma forma sensibilizar. Geralmente nos colocando no lugar do outro é um caminho. O outro é aproximando-se de experiências que possam mudar essa concepção, né? Geralmente experiências afetivas. As experiências afetivas elas dão um aprendizado que transcende a questão do livro, da questão das palavras, né? Então a marca afetiva ela deixa uma mensagem que fica guardada por muito tempo. Mas legal, obrigado, gente da Penta. Muito bacana as contribuições de vocês, fico bastante contente. E a questão da assistência social e dos tempos diferentes dos espaços, é isso, né? A assistência social, o SUAS de 2011, se não me engano, acho que eu não estou enganado, a gente pensar que o tempo que ele demorou para se instituir ou para se constituir é muito diferente da saúde, né? Então isso também interfere na velocidade, nos tempos das articulações. Embora eu acho que ele tenha uma sofisticação, a assistência social ela se sofisticou com dispositivos, estratégias, que a gente tem muito que aprender com eles ainda. E buscar esse diálogo para destituir essa sopa de letrinhas que a gente cria, né? Cada um começa a criar um monte de palavra e o outro não sabe o que está falando, e não sei o que tu quer dizer, e aí a gente meio que, ao invés de nos encontrar, a gente se afasta, e eu faço de conta, sabe que eu entendi? Ele quis dizer isso. Então, a gente precisa encontrar algumas palavras, não só palavras, mas pontos em comum para criar essa comunicação, como eu disse antes. E aí foram perfeitas as colocações. Assim, a assistência social, a questão das orientações sexuais são temas transversais que nos dizem respeito, sim. Então acho que é isso, acho que as perguntas então acabaram, pessoal, então agradecendo pelos esclarecimentos. A gente agradece também, Carlos, mais uma vez aqui com a gente do Telesaúde, a gente gosta, né, bastante quando tu vem, muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, pessoal, só lembrando que tanto o vídeo editado da web, quanto os slides ficam disponíveis no portal, os slides ficam disponíveis a partir de amanhã e o vídeo provavelmente a partir de segunda-feira. E vocês podem dar uma olhadinha lá então. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês e a gente se vê na próxima semana.